Olá, amigos internautas, paz seja convosco. Estou de volta mais uma vez para uma mensagem de Deus ao seu coração. A mensagem que eu quero transmitir hoje a você, amigo internauta, tem como tema Contente-se com o que você tem. E o texto que eu escolhi para que nós possamos ler está na carta aos Hebreus, capítulo de número 13 e versículo de número 5, cujas palavras são as seguintes: Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Este texto está na edição Revista e Corrigida. Na Almeida Revista e Atualizada, nós lemos as seguintes palavras: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. A palavra contentar, no dicionário Aurélio da língua portuguesa, significa tornar-se contente, o mesmo significado na língua grega, nas línguas originais do Novo Testamento. A palavra contentamento, que é derivada de contentar, significa sentimento de prazer, de alegria, no dicionário Aurélio. Na primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 6, versículos 7 e 8, Paulo escreveu as seguintes palavras que eu gostaria de compartilhar com você. Porque nada temos trazido para o mundo e nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Almeida Revista e Atualizada. Na edição Revista e Corrigida, lemos as seguintes palavras: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isto contentes. O mesmo apóstolo Paulo, na sua epístola aos Filipenses, no capítulo de número 4 e versículo de número 11, ele diz as seguintes palavras: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Existem alguns males que normalmente afetam as pessoas descontentes, as pessoas insatisfeitas com suas vidas. E eu fiz uma listagem desses males para compartilhar com você. Em primeiro lugar, o descontente tem um constante sentimento de insaciedade, de insatisfação. Ele nunca está satisfeito com nada que tem e nada que compra sacia a sua vontade de consumir. Em segundo lugar, o descontente nutre em si um sentimento de inveja dos que têm o que eles não têm. Eu digo sempre que uma pessoa que tem inveja, ela tem mais do que você, mas tem inveja do pouco que você tem. Em terceiro lugar, os descontentes têm uma constante revolta com a vida. Em quarto, tem um espírito de consumismo que faz parte da vida dos descontentes. As suas vidas só possuem alegria ou satisfação se eles estiverem consumindo. O estado de espírito deles está sempre condicionado às coisas e não ao ser. E por isso acabam gastando aquilo que não tem para gastar. Em quinto lugar, normalmente uma pessoa descontente tem a prática constante de murmurar. É uma pessoa que gosta de murmuração. Essas pessoas normalmente vivem reclamando, vivem murmurando de tudo e, para ser sincero, ninguém aguenta conviver com uma pessoa que vive reclamando de tudo e que nunca está satisfeita com nada. Em sexto lugar, as pessoas descontentes tornam-se ansiosas crônicas, ao ponto de serem acometidas de depressão. Disse o apóstolo Paulo na sua carta aos Filipenses: não andeis ansiosos por coisa alguma. E disse o Senhor Jesus no seu evangelho de Mateus. Ele diz, não andeis ansiosos quanto à vossa vida. Em sétimo lugar, normalmente, as pessoas descontentes tornam-se ambiciosas. Elas sempre querem mais. Paulo escreveu na Epístola aos Romanos, capítulo 12, versículo 16, sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às coisas humildes. Portanto, não seja uma pessoa ambiciosa. Você poderia me perguntar, mas pastor Gesiel, diante de tudo que o senhor está falando, o que é que eu poderia fazer para sentir-se satisfeito com aquilo que eu tenho? Pois bem, vamos a uma lista. Em primeiro lugar, você deve ser criativo e lembrar-se que a vida não é feita de coisas. A vida é feita de atitudes, de fatos. As coisas apenas fazem parte da vida, mas elas não são o todo da vida. Em segundo lugar, desapegue-se daquilo que é material e coloque o teu foco naquilo que é espiritual. Veja o conselho do apóstolo Paulo em Colossenses 3, 1 e 2. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo,
Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, diz na edição revista e corrigida. Na Bíblia Sagrada, na edição Almeida Revista e Atualizada, Paulo escreve: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Em terceiro lugar, lembre-se, você não vai levar absolutamente nada daqui. Você veio nu para esse mundo e nu você vai tornar para Deus. O próprio patriarca Jó reconheceu isto. Quarto, coisas, objetos e bens materiais foram feitos para serem usados. Você é que deve dominar as coisas e não deve se permitir ser dominado por elas. Em quinto lugar, lembre-se que o dinheiro é a raiz de toda sorte de males, diz a Bíblia Sagrada. O dinheiro pode tornar as pessoas desumanas, pode tornar as pessoas amargas, frias, cruéis, maldosas, podendo inclusive afastá-las para longe de Deus, se não souberem usar o dinheiro da forma correta. Para terminar, na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, que nós já lemos, nos versículos 9 e 10, Paulo escreve o seguinte: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Em sexto e último lugar, seja grato a Deus. Agradeça mais e reclame menos. E se puder, nem reclame. Eu termino essa mensagem com o seguinte texto de Paulo em 1 Tessalonicenses 1:18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Deus abençoe a sua vida. Paz seja convosco, amigo internauta, amigos internautas, que Deus abençoe todos vocês.